Salve, salve, muito bom dia, ilustríssimos doutores e doutoras. Estamos aqui para a nossa reta final, né? Reta final, está chegando o dia da nossa prova. Tive que me ausentar, senhores, ontem por motivos de força maior. A voz estava meio que ruim, muita gripe, mas estou aqui prontamente de volta a assumir esse privilégio que é reencontrá-los. Eu espero que todos estejam comulgando de uma boa saúde física e espiritual e foco na prova, né? Vamos aí nessas últimas semanas, nós viemos tratando desse conhecimento. Então, não perde nenhuma dica, tá? Que eu vou estar te repassando aí, cara da nossa prova, que é para você, obviamente, ser cobrado naquilo que você está preparado. Então, quero mandar aí um abraço especial, meu diretor. Bota lá na tela lá para que eu possa enxergar, né? Vou chegar ali pertinho, dar uma lida aí nos nossos ilustríssimos. Salve, salve especial pessoal lá de Pedro II, tá conosco. Muito, muito bom tê-los. Abraços dos alunos e professora de Pedro II, para vocês também, meus gigantes. Tá? Ontem eu fiquei acompanhando a aula do professor que estava me substituindo, doutor Tássio, né? E eu estava com vontade de participar, mas é assim mesmo, né? A saúde tem que vir em primeiro lugar. Já estou aqui, me recuperei desta gripe e já estou falando novamente. Obrigado pelas receitas que me mandaram, viu? Receita de gengibre, receita de hortelã, receita com alho. Nem eu sabia que tinha tanta receita. Não tomei todas, mas eu tomei a de alho com limão e mel e gostei muito. A de romã também. Obrigado. Pessoal lá de Bom Jesus, muito bom dia. Tudo bom, Grazi? Júlio Borges. Eita, Júlio Borges, que dia será a aplicação da nossa prova? O pessoal da coordenação está nos acompanhando, com certeza, já já eles entram aí com essa tua resposta, viu, meu diretor? Muito bem, então olha só, Bom Jesus, Caldeirão Grande, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio de Oliveira, Esperantina, Inhuma, Isaías Coelho, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges, Muricy dos Portelas, Padre Marcos, Pedro II, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, São Brás, São Lourenço e temos aí Vera Mendes. É isso daqui de Piauí? Tá bem, muito bom dia, grande Diego. Como é que estão os nossos ilustres? Tudo bom, Nath? Lá de Bom Jesus, um salve, salve, né? Pro José Lustosa em Bom Jesus, sempre marcando presença conosco. Meu povo, sempre muito bom tê-los aqui com cada um, né, dessas proposituras formidáveis que é este sonho do projeto. E qual seja esse projeto que eu faço aqui referência? É você já está concomitantemente à questão do teu ensino médio, você já está no ensino vidrado aí na possibilidade, né, de galgar aí um lugar ao sol no caminho do profissionalizante. Então, parabéns a cada um de nós. Eu vou começar fazendo o seguinte, eu quero agradecer ao carinho de todos os alunos, professores, professoras, né? Temos alguns que são advogados, alguns que são advogadas, tá? Quero agradecer aos ilustríssimos professores que estão aí na sala de aula, juntinho com a gente, olha, iluminando o debate, participando. Nós temos professores que são mestres, são doutorandos, outros são doutores, tá? Eu aqui tive excelentes experiências com cada um de vocês. Me esforcei para deixar o conteúdo leve, o conteúdo bem acessível, tirando o peso lá do latim, do juridiquês, trazendo exemplos do nosso dia a dia, daqui, né, de Teresina, daí da tua cidade, tá? Sempre muito atento a cada uma das sugestões, das críticas, porque sem as mesmas a gente não consegue evoluir. Então, olha, eu vou pedir que vocês olhem aí para a tela. Eu vou deixar de falar porque esse símbolo, esse gesto, ele vale mais do que qualquer palavra. Coloque na telona grande para mim, meu diretor, por favor. Olha.
Um abraço bem gigantesco a cada um de vocês. E nós estaremos juntinhos, tá? Rumo ao sucesso de cada um de vocês. As escolas sempre muito atenciosas, os professores, obrigado pelas fotos que vocês me mandaram. Ainda ontem eu estava respondendo mensagens de tudo quanto era espaço aqui do Piauí, perguntando se eu estava bem, o que é que tinha acontecido. Então, muito obrigado, do fundo do meu coração. Olha aí, ó, estou mandando aí um coraçãozinho para cada um de nós. Vamos trabalhar? Então, pega o caderno e olha, anota, tá? Vocês são tops. Não deixa ninguém dizer que você não pode chegar em nenhum lugar, que você não é capaz. Só um ser humano tem essa condição de abrir a boca e dizer: eu não vou fazer, eu não quero chegar, porque é decisão particular tua. E o primeiro passo você já deu. Olha aí, outro dia iniciou o módulo 1, já estão terminando o módulo 1 e adentrando ao módulo 2. Então vocês são espetaculares, ok? Vamos lá trabalhar. Anota, só dica de prova. Bom, no meio das dicas de prova, nós vamos estar trabalhando aí algumas coisas que ficaram para o dia de hoje. A importância da justiça para o direito, conceito e elementos do Estado, origem. Tá? Vocês vão ver que é um conteúdo muito, mas muito interessante, a exemplo dos outros demais. Envolve muita história, envolve muito do nosso dia a dia, filosofia, né, sociologia. E o nosso dia a dia enquanto ouvintes de jornais, né, de pessoas que precisam amadurecer esse conhecimento. Quero agradecer igualmente, viu, São Brás? Vocês são maravilhosos. Tudo bom, Olívia? Muito bom dia. A turma de Pedro Laurentino, como é que eu posso esquecer lá da unidade escolar a professora Maria Benoniza de Souza? Muito obrigado, Olívia. Um abraço a todos aí de Pedro Laurentino. Vocês são topíssimos. Muito bom dia, Isaene, lá de Seu Arco Verde. Tudo bom, Nayane? Dando aí um bom dia. Pessoal de São Lourenço, Diego, estamos juntos. Então, olha só, gente. Tudo isso, ele visa a ser contemplado em outras áreas do direito. Então, não fica com muita saudade, não, porque muito do que foi estudado em termos basilares, né? A base que foi feita aqui na introdução ao estudo jurídico, na introdução dos estudos do direito, ao estudo do direito, vocês vão rever, né, como embasamento para entendimento, por exemplo, lá do direito civil, direito penal, constitucional, administrativo. O que você imaginar de segmento que você está fazendo neste curso, e até mesmo lá no ensino médio, você que vai estar concluindo o ensino médio ou está em transição, né, para coadunar com a finalização do teu ensino médio, você vai observar que tudo isso vai contemplar uma base de discussão onde vai fazer com que você reflita muito mais, tá? Então, o primeiro item é esse que eu gostaria de trazer à baila. No mais, os senhores sabem, a gente sempre reinicia trazendo aí alguns pontos que foram ministrados e que não passa e não deve passar despercebido. Tudo bom, ilustríssimo Tiago Martins? Muito bom dia. Então, gente, primeiras dicas, vamos lá. Você não pode fazer uma prova que está se aproximando, né? Sem Jorlan, muito bom dia, lá de Bom Jesus. Jorlan, forte abraço. Tá? Olha só, eu não posso fazer essa prova sem saber coisas bem básicas, né? Da base mesmo do estudo do direito. Vamos lá, primeira delas. Eu tenho que estar atento a pelo menos 3 modalidades do que é direito. Então, você vai anotar no seu caderno. Deixa eu verificar aqui os slides que o professor passou. Né? Os 3 últimos slides ele fez todos aí na qualidade de 200 e poucos, 190 e poucos. O que era isso? É uma quantidade de material muito grande, pois alguns alunos adentraram um pouquinho mais tarde, outros perderam aula por motivos da Covid, de gripe e etc., os problemas mais variados possíveis. Então, eu sempre sou muito preocupado em fazer uma retomada do conteúdo e, infelizmente, no direito, ou felizmente, né, porque eu amo, ele é uma coisa assim, fantástica. E qual é esse fantástico? Um assunto puxa outro, então os slides, por mais que eu tente deixá-los mais enxutos, eles sempre vêm assim, um pouco grande, tá? Então, ó, direito.
eu não posso ir para fazer essa prova sem, no mínimo, uns 3 entendimentos do que é direito, né? A importância do direito para a sociedade. Norma jurídica. Característica entre direito e moral. Tá? Então, saber o que é direito, o que é norma jurídica e características, né, que vai diferenciar direito e moral e direito. Certinho? Isso tem nos nossos slides, isso tem nos nossos exercícios, e não esquece disso. Vamos agora para a telona. Aqui na telona um texto gigantesco, né? Aí o aluno diz, eita, esse eu não vou nem ler, né, Tiago? Eita, professor, muito bom dia, tudo bom, Clara? Eu não vou nem ler. Bora, Lúcio, acorda, Lúcio. Mas tem que dar uma olhada. Então, a respeito das correntes, ele diz que, olha só, escolas de hermenêutica, bíblica, né? Vocês sabem que são 2. Ele falou ali inicialmente de Alexandria e Antioquia. A primeira, Clemente e Orígenes, né? Como seus grandes corifeus. Estes procuravam conciliar a mensagem cristã com a filosofia grega, e para a consumação de tal objetivo, alegorizavam os relatos históricos contidos na Escritura. Para, a título de curiosidade, ver o que são as figuras alegóricas que nós falamos durante esse módulo 1. Tá? Enquanto isso, os seguidores da escola da Antioquia, prestigiando a compreensão mais óbvia dos textos, favoreciam uma interpretação mais literal. Olha a palavra-chave. Literalidade, gramaticalidade, gente, onde o apreciador desse texto iria se submeter à vontade, não é, da supervalorização de quem? Do legislador, tá? Nós estamos falando de qual característica da escola, gente? Qual seria a escola que traz isso? O que é? Professor, eu vou me atrever a relembrar muito do que foi falado lá da escola exegética, dogmática. Nós ouvimos falar muito dessa escola quando, gente? Um período de ampla divulgação. Lá em 1804, com o surgimento daquele código que até então era perfeito. Não é? Por que era perfeito? Ora, você pega uma França toda, não é, cheia de problemas, revolução, tudo quanto foi lado, insegurança jurídica em tudo, pessoas prestes a perderem mais riquezas. Chega um código desse para dizer, ei, a partir de agora, Estado para um lado, igreja para o outro. A partir de agora, nós vamos visualizar o direito à propriedade. Nós vamos verificar os relacionamentos em termos de casamento civil e também divórcio. Por fim, a servidão. O que era isso? Era anteparar aquela sociedade que estava, né, deverazmente empolvorosa por conta dessa insegurança devido a essas crises, devido a essas revoluções, e dizia, a partir de agora nós temos um materializador, um foco a ser seguido. E isso iria trazer mais segurança. Até aqui, ok? Qual era o problema? É que quando disseram assim, rapaz, nós vamos dar muita... Quem vai fazer a interpretação dessa lei, olha o nome, interpretação da lei, é justamente o juiz, né? Aquele, vamos supor, trazendo agora para cá, né? E aí o que é que a gente tem assim, não é o juiz? O juiz, ele pega aquela lei e aí ele vai olhar o caso concreto, não é assim? Só que naquele período o pessoal estava traumatizado. Aí disseram, sabe o quê? Ei, velho, vamos dar moral demais para esse cara aí, um só, pegar a lei, interpretar do jeito que só ele vai entender. Rapaz, e se surgir aí um outro doidão que queira mandar em tudo? Não, vamos limitar a atuação desse cidadão. Então ele era um mero intérprete da lei. Por quê? Porque nós tínhamos a supervalorização do código. Era literal, ele não poderia dar, digamos assim, um maior entendimento. Entendeu, gente? Então é nesse ponto que ele quer deixar aqui, ó, a interpretação de mais, né, mais literal. Então era a literalidade, tá?
Lúcio Carvalho, de Sá, adoro suas aulas. Ô, meu querido, eu que te adoro, viu? Muito obrigado pelo carinho das palavras. Vamos aqui, meus lindos. Então, podemos perceber, portanto, que a escola da Antioquia, né, possuía traços semelhantes, olha só, gente, traços semelhantes ao que viria a ser a escola da exegese, também conhecida como escola dogmática, tá? Pois ambas elas defendiam, olha os traços, defendiam uma interpretação mais literal dos textos que essas correntes estudavam. O fragmento extraído de um artigo afirma que esse grau de semelhança entre a escola da Antioquia e da exegese. Sendo assim, de acordo com o que foi estudado, debatido e aqui relembrado, salvaguardado aí, senhores, as pequenas, né, os motivos diferentes para defender essa interpretação, tranquilo como você iria colocar como verdadeiro, porque nós já estudamos isso, e eu tenho certeza que o nosso aluno, esses que participam das aulas com as respostas no chat aberto do YouTube e no IPTV, vocês são maravilhosos, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir lembrar muito das nossas aulas, porque a gente faz esse processo de imersão, revisitando habilidades, resolvendo questões, e a todo instante eu estou interligando um conteúdo com o outro. Gente, até aqui alguma dúvida? Olá, Olivia Alves, tudo bom, grande Kaique, o Alisson, tudo bom, Ismênia, Yasmin, Thiago Jaciel, Joseilton, ilustríssimo Lúcio. Bota aí o nome dessa nossa escola, porque o nome de vocês eu já me lembro demais. É Maria Beroniza, né, de Souza, salvo engano, é isso? Lá de Pedro Laurentino, sempre eu vejo vocês participando e é com grande felicitação que eu digo que vocês são a graça das minhas aulas de turma. Vocês são maravilhosos, não me canso de dizer isso. Pronto, vamos lá para o próximo. Gente, alguma dúvida nesse? Jorlão, o pessoal que nos acompanha, todos aí podem verificar alguma dúvida, se a gente pode avançar. Bacana, né? Então, já sabendo aí que a escola da Antioquia, ela surgiu como resposta, né, ao sistema de interpretação alegórico desenvolvido pela escola de Alexandria. Visava sempre a busca de um sentido mais profundo para o texto bíblico. Tá? Lembrando sobre as questões hermenêuticas. Nós tivemos aí a arte de interpretar. Vamos lá. A aplicação das ferramentas hermenêuticas pode gerar resultados, dentre os quais podemos citar a biorgante. Que é isso, professor? Que pode ser entendido como um resultado que ocorre quando o texto da lei se prova constitucional ou foi revogado secretamente. E, por isso, pode ser aplicado indiscriminadamente. Olha aí, gente, um negócio de indiscriminadamente, não é? Indiscriminadamente é um negócio meio que doidinho, né? Ora, quando se fala de hermenêutica, eu tenho que estar falando aí da arte de interpretar. Só que, cuidado, nós temos a hermenêutica jurídica e nós temos esse subproduto que é a interpretação. Né? Nós já vimos isso. Esse subproduto que eu estou falando agora são momentos distintos, diferentes, tá? Mas você consegue visualizar a utilização ampla desse pool de ferramentas de modo a atingir a justiça. Que nós, enquanto sociedade, né, nós estamos sempre em busca da justiça. Nós, enquanto sociedade, nós estamos fazendo bradar aos quatro cantos do Estado que nos representa, através do sufrágio, do voto, os nossos anseios. Então, quando nós temos a insegurança, nós recorremos ao quê? Nós recorremos às leis. O direito, ele vem com esse pressuposto, gente, de ordenar, de coordenar, não é? Uma convivência mais harmônica, urbânica, mais salutar. Bacana?
Olha aí a importância de lembrar sobre o que é direito, né? Sobre as características inerentes a direito e moral. Olha aí o que é importante lembrar o que é uma norma jurídica, tá? Mas anota, o que é uma jurisprudência, o que é uma súmula vinculante. Eu não posso ir fazer essa prova sem lembrar que dentro desse plantel de opções do arcabouço jurídico brasileiro, nós estamos falando explicitamente aqui de Brasil, nós temos as fontes do direito. Vamos lá. Quem são as fontes do direito? Como são classificadas? Lembram? Tá? O que são as fontes do direito? O que são os princípios gerais do direito? O que é equidade? Olha só questãozinha assim, ó, para se fazer presente em nossas provas, tá? Então, sendo assim, senhores, vocês iriam dizer, professor, eu percebi um erro gravíssimo. E você percebeu correto, tá? Porque é inconstitucional e não pode ser aplicado, certo? Ele falou lá que pode ser aplicada, não é, indiscriminadamente, tá? Não é que possa ser aplicada indiscriminadamente, gente, tá? A hermenêutica jurídica, meus ilustres, ela é parte da ciência jurídica. O objetivo dela, o objeto dela de estudo, né, é a sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a interpretação se realize, de modo que o seu escopo seja alcançado da melhor maneira possível. Que escopo é esse? Ora, o objetivo a qual ela se propõe. Certinho, meus queridos? Vamos mais para frente? Olha lá. Bom, eu respondi duas, vamos aí para a terceira. Exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais. Este fragmento pode ser ligado ao que se propõe à hermenêutica jurídica. A afirmação ela faz referência à hermenêutica negaton. Tá? Anota aí, negaton. Não, professor, estou falando é de outra coisa aí. Estou falando, não é de hermenêutica, tá? Nós estamos falando, sim, de interpretação. Interpretação é de alcance mais rápido, prático, né? E seu intuito é exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais. Tá? Não esquece disso para não confundir. Então, quando você for estudar e ver as diferenças entre hermenêutica e interpretação, você vai ver que a hermenêutica é regra sobre regra. Interpretação, não. Ela é pragmática, né? É a aplicação da hermenêutica. Ela é uma arte, uma operação. Certinho? Então, não caia nessa pegadinha de achar que é a mesma coisa. Eita, professor, será que eu vou lembrar disso tudo? Vamos lá. Ó, nós já vimos que o correto agora é falar sobre interpretação. Eu já deixo aqui para vocês um vamos relembrar. Joinha até aí, gente. Coloca um ok se todos vocês estão conseguindo me acompanhar, tá? Abre aí, meu diretor. Vou chegar lá mais perto da câmera e eu quero verificar lá dentro da sala de aula quem é que está dormindo, tá? Deixa eu dar uma olhada aí. Olha, deixa eu ver. Opa, tô vendo ali, ó. Tô vendo aí, ó. Bom Jesus, São Brás, Pedro II, a Olívia, o Lúcio, o Tiago, a Clara, a pessoa, Vera Mendes, São Lourenço, Santa Filomena, Rio Grande, Ribeiro Gonçalves, Pedro II, Padre Marcos, Muricy dos Portelas, Júlio Borges, Joaquim Pires, João Costa, Isaías Coelho, tudo bacana, João Costa já me respondendo aqui em tempo real. Tá tudo ok por aqui, professor. Beleza, Caldeirão Grande, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, Esperantina, Iuma, Isaías Coelho, Pedro II, estamos juntinhos sempre, queridos. Então, olha só, relembrando, para ninguém ficar aí com mais dúvidas, vamos lá. Hermenêutica é teórica e ela visa a estabelecer princípios, critérios, método, orientação geral. Exemplo de relacionamento entre princípios e aplicações. Já a interpretação, ela é de cunho prático. Ela aplica tais diretrizes. A interpretação aproveita dos subsídios da hermenêutica. Tá? Então, você não vai mais abrir a boca e dizer que é a mesma coisa. Combinado até aqui? Ponto. Tá? Então, eu já não posso dizer
que não é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma diferença. Perfeito. A hermenêutica é a ciência que tem por objeto o estudo e sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. Ponto. Interpretação. Ato de descortinar o sentido, significado e alcance das normas constitucionais. Como? Tomando por base métodos, princípios e técnicas científicas de exegese desenvolvidas pela hermenêutica. Ficou mais claro agora? Top demais, né? Vamos agora um pouquinho mais adiante. Olha lá. A interpretação encontra-se dentro da hermenêutica. Ponto. Isso aí foi crucial. Pode botar no seu caderno para você não esquecer mais. Combinado? Eu ouvi dizer, professor, que isso aí são irmãos. Não, você já vai colocar dessa forma e você não vai encontrar mais espaço para errar isso numa prova, seja onde for. O que eu ainda posso dizer? Professor, e essa tal de hermenêutica, ela é importante? Nós temos que sim, não é? Nós vimos que a hermenêutica ela é importante. Por quê, hein? Vamos lá ver. Um magistrado ele não pode julgar um processo sem antes interpretar as normas reguladoras da questão, gente. Além de conhecer os fatos, ele precisa conhecer o direito, ou seja, dominar a arte de revelar o sentido e o alcance das normas aplicáveis. O cidadão ele precisa conhecer o direito para bem cumprir suas obrigações e reivindicar esses direitos. Tá? Lembra quando nós estávamos estudando a vacatio legis, que o professor inclusive falou ontem, nós falamos já há algumas semanas, né? Que é aquele período, né, de lapso temporal que para dar cientização de um novo regramento, de uma nova norma, tá? De uma nova lei. Eu preciso de um período de adaptação, porque senão todo mundo iria cair nessa esparrela, né? A importância da hermenêutica. A efetividade do direito, ela depende, de um lado, do técnico que formula as leis, decretos e códigos, e de outro lado, da qualidade da interpretação realizada pelo aplicador das normas. Então, do lado, nós temos aqueles, né, que vão legislar e depois passa por um corpo técnico para verificar o sumário de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou obscuridade, tá? E aí do outro lado vem a destreza daquele que vai, do aplicador das normas, né? Para a formação do intérprete é exigível, além do conhecimento técnico específico, uma gama de condições pessoais, que deve ornar sua personalidade e cultura. Quanto aos dotes de personalidade, sobressaem-se probidade, serenidade, equilíbrio e diligência. Você consegue visualizar nesse tipo de profissional que operaciona com essas informações. Certinho? Os métodos de interpretação, meus ilustres, e aí, cuidado, eu ainda não falei sobre, tá na prova. Quando eu falar isso, tá na prova e responder, você criva aí no seu caderno, certo? Os métodos se diversificam em função da prioridade que se atribui aos elementos da interpretação e grau de liberdade conferida aos juízes. Assim, encontramos 4 métodos de interpretação, né? 4 métodos de interpretação. Vem ele, tradicional, que é o método que utiliza os elementos gramatical e lógico, e isso nós vimos nas nossas aulas mais de uma vez, tá? O principal motivo era revelar a vontade do legislador, daquele que planejou e fez a lei. Dizer que só a lei é direito é recusar a fonte mais autêntica e genuína, que é o costume. Olha aqui um detalhe muito bacana. Aonde é que eu vou falar de costume? Tá? Nós falamos, né, sobre costume, tudo bem? Falamos aí sobre direito consuetudinário. Nós falamos sobre que nem em todo lugar prepondera-se o direito, né, essa questão do consuetudinário.
Esse é o primeiro, método tradicional. O método histórico evolutivo, nós vimos, não é, que ela surgiu no final do século XIX, atribuía ao intérprete um papel relevante. Ao judiciário cumprir a tarefa de manter o direito sempre vivo. Gente, o direito, por definição, deve ser um reflexo da realidade social. Se a realidade evolui e a lei se mantém estática, o direito perde a sua força. Passamos aqui o módulo 1, reavivando isso. Né? E nas últimas semanas, nós vimos as leis e o desuso das leis. E vimos as leis quando elas não atendem a certos critérios, o absurdo que elas ocasionam. Na ocasião, lembrei para vocês, por um exemplo, leis que já existiram no Brasil, que não, numa determinada cidade, não, as meninas e as mulheres não poderiam usar mini saia. Numa cidade do interior de São Paulo, nós vimos que, por um exemplo, não se podia comer melancia. Salvo engano, lá em Barra do Garças, tivemos uma lei que foram separados lá alguns hectares de terra para fazer um aeroporto para pouso e decolagem de espaçonaves, né, de alienígenas, enfim. Tá? Por isso que com o estudar que nós tivemos aqui, o critério para a elaboração de uma lei, ela passa por muitas etapas, não é? Até chegar ao seu processo final, que é aquele que vai ser dotado lá de conhecimento no diário oficial, e se ela não traz no corpo dela, né, a partir da sua divulgação, tá? E que ela passa a ser valer, então, ela segue um regramento, aquele de 45 dias, que nós vimos lá no Código Civil, tá? Aquele outro nome lindo, maravilhoso, vacatio legis, tá? Que é um espaçamento de tempo para que todos possam se adequar. Para cá. Então, cabendo ao judiciário suprir as deficiências do legislativo. E como é que se faz isso? Ora, com essas ferramentas, tá? Com essas ferramentas, tudo bem? Mostra-se incompleto porque não apresenta soluções para o caso de lei inexistente. Olha aí a problemática, tá? Ressaltando, interpretar é se valer de técnicas sistematicamente elaboradas que faz o intérprete compreender e aplicar as normas legais. Muito bem. Olha aqui outro negocinho que eu trouxe para vocês relembrarem. O método clássico de interpretação. Vocês vão trabalhar aí, senhores, olha só. Método clássico, vamos lá. Gramatical, lógico, sistemático, tá? Ó, gramatical, lógico, sistemático. Vamos lembrar aqui um pouquinho, gente. Eu trouxe bem sucinto, tá? Bem sucinto para vocês. Presta atenção, ó. Gramatical, primeiro elemento que o intérprete terá contato da norma. É a análise do valor semântico das palavras empregadas no texto. O nome já está dizendo, é a gramaticalidade, é a literalidade de palavra por palavra. Certinho até aqui? Bacana? Professor, e aquele outro que o senhor falou? O senhor falou que tem mais um, tem? Tem mais dois. O lógico. Olha o nome, lógico. É aquele que vai analisar a vontade e o raciocínio utilizado na feitura da lei. Por quê? Porque nós vimos, gente, que quando se vai trabalhar com a questão da manutenção de uma lei, nós vimos que teve um tripé de atuação. Qual foi? Vamos lá? Aí, olha, questão de prova. Eu estou pegando aqui algo de um tempo e espaço do nosso módulo 1 e estou trazendo mais para a parte final, lembrando a questão de prova. Vamos lá. Questão de prova que nós vimos, anote aí no seu caderno. Teoria da tridimensionalidade do direito. Quais são os três elementos, né, chaves? O fato social, ele aconteceu. Fato social ocorrido, ele vai trabalhar em cima daqueles valores da sociedade de forma negativa, a ter uma ojeriza, uma repulsa, e a necessidade de proteger grupos, né? Grupos que estão à mercê dessa insegurança. Contudo, tem-se a norma. É o tripé de atuação. Então, numa prova, quando ele falar da teoria da tridimensionalidade, né, vislumbrada aí por Miguel Reale, ele vai trazer um textozinho para você,
através desse texto, você vai perceber essa situação. Nós demos vários exemplos. Vamos lá. O primeiro, falei para vocês sobre a questão da Maria da Penha, né? Que ela inicialmente não foi atendida no Brasil, recorreu a organismos de fora. O Brasil foi até, digamos assim, levou um puxãozinho de orelha muito interessante nesse período, que era isso. Ela estava sendo agredida, não é? Fisicamente, moralmente, não é? Teve a questão dos estupros, teve a questão da moral dela que foi combalida. O que era isso? Um fato existencial na sociedade, que obviamente foi de encontro a todos os valores que nós temos, que é ogerizar esses atos de violência, sejam eles, né, isolados ou sejam eles perpetrados na sociedade de uma modalidade de camadas. O que aconteceu? Como já tinha recebido o puxãozinho de orelha, entra-se o legislador e diz, olha, nós temos que dar segurança, porque nós estamos notando que esse fato da Maria da Penha, ele é um fato que nós conseguimos visualizar em toda a sociedade brasileira, que é a violência contra a mulher. Hoje, aos 16 anos, é uma lei, não é tão velha, o tanto que ela já evoluiu. O que é isso? São fatos, são lá os valores da sociedade e o surgimento da norma, seja melhorada, seja mais expansiva, seja mais bem observada. Tá? Então, quando falar sobre isso lá na prova de vocês, teoria da tridimensionalidade, é exatamente isso. Qual foi o outro caso que nós vimos? Eu trouxe aqui uma questão para vocês, que era o caso do aluguel. Muitas pessoas estavam precisando alugar imóveis, não se tinha muitos imóveis para este pretexto. O que é que aconteceu? A oferta, né, da demanda e procura, tá? O que é que acontece quando nós temos muita procura e pouca oferta? O preço tende o quê? A evoluir. Então, teve um abuso, um exagero no valor dos aluguéis. Então, nós temos o fato social, nós temos os valores da sociedade que estavam desprotegidos, tá? Porque temos aí pessoas que precisam de um canto para morar e etc. E estavam sendo explorados. O que é que aconteceu? Veio a lei do inquilinato, veio a norma, né? Para quê? Para que pudesse salvaguardar e equilibrar essa relação. Bacana até aí? Olha aí outro exemplo, né? De fato, valores e normas. É a teoria da tridimensionalidade. Obrigado, João Costa. João Costa dizendo, professor, está ótimo, explica muito bem, nada. Vocês é que são maravilhosos. Eu só tenho um aluno top, tá bom? Bacana? Vamos fechar aqui com a última partezinha? Vamos lá, fechar com a última partezinha? E o sistemático, hein? O sistemático, sim, combina os dois modelos que nós vimos anteriormente, né? Consiste na pesquisa do sentido e do alcance das expressões normativas, considerando-as em relação a outras expressões contidas na ordem jurídica mediante comparação. Vocês vão voltar a estudar isso com mais ênfase em outros módulos, tá? Porque a todo instante isso se combina. Por isso que nós temos o nome de Introdução ao Estudo do Direito. Aqui ele é o primeiro degrauzinho, e você, quando vai para as áreas específicas, você precisa desse primeiro degrau para ver lá no outro lado. Tá? Vocês vão perceber isso tranquilo quando nós estivermos aí já nos próximos módulos. Tipos de interpretação. Vamos lá. Interpretação do texto jurídico pode acontecer de 3 modalidades. Interpretação autêntica é a interpretação oriunda da própria pessoa que redigiu a regra. A interpretação autêntica apresenta no texto legal, lembra do nome? Ó, mens legis, espírito do legislador, que serviu de inspiração para o dispositivo legal. Interpretação doutrinária, olha o nome, doutrina. Desculpa, ó, doutrina, né? É a interpretação oriunda da doutrina, isto é, pelos estudiosos do direito. Tais estudiosos inserem os dispositivos legais em diversos contextos, como no escopo histórico, no entendimento jurisprudencial e etc. Olha o nome, questãozinha de prova,
que é jurisprudência, o que é súmula, né? O que é norma, norma jurídica, tá? Características do direito e moral, o que é direito, questãozinha de prova, né? Características da escola dogmática, exegética. Olha só questão top. Então vai analisando, vai revendo isso, que vai ser show de bola a tua prova. Olha aqui, interpretação jurisprudencial, vai pelo nome. Jurisprudencial é aquela que é resultado do conjunto de acórdãos, súmulas, sentenças e enunciados pronunciados e que são baseados no argumento legal ou litígio que se reflete na regra a ser compreendida. Então, você tem vários julgados que seguiram essa mesma propositura e que serve de anteparo dentro daqueles marcos justapostos como um farol norteador. Tá? Por quê? Porque isso já está pacificado ou é uma corrente majoritária, né? Vamos relembrar aqui um pouquinho, tio. Vamos lá. Elementos da interpretação. Se você não lembrou quem eram esses elementos, gente, vocês estão anotando as dicas de prova, né? Vocês estão vendo que dentro do conteúdo, eu trouxe aqui para não ficar só dando tempo e vocês tentando sem lembrar, eu trouxe aqui para vocês isso, né? O lembrete de passo a passo, tá bom? Então, e aí eu estou mesclando com o conteúdo de prova também. Então, vamos lá. Se perguntar para vocês os elementos da interpretação, vocês vão lembrar que os elementos de interpretação, eles auxiliam o intérprete, pois eles estabelecem quais as prioridades que devam ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. Esses elementos, meus queridos, nós temos o gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico, tá? Gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico. Nós estudamos cada um deles, né? Cada um deles, tá? Então, revelar o sentido ou os sentidos das normas jurídicas, descobrir a finalidade, né? Saber as leis não é reconhecer-lhes as palavras, mas sim conhecer a sua força e seu poder, que é necessário ir além da superfície das palavras. Fixar o seu alcance, que é determinar o seu alcance, a que categoria e norma se dirige. Olha aí como é importante, né? Norma jurídica, a interpretação jurídica se volta para a norma jurídica. Norma jurídica, olha aí, gente, ó. Norma jurídica é um conceito amplo, pode ser uma lei, os itens de um contrato, os costumes. Tá vendo como novamente tem lá na prova? Aí vamos supor que você abriu sua prova. Aí tem lá. Conceitue, define, norma jurídica. Né? O que é direito? O que é norma? O que é jurisprudência? Assim, direto ao ponto. Certo? Se você tem uma ideia disso tudo que nós estamos estudando, e até agora colocando, não, você colocar lá a sugestão de resposta, ela vai ter que bater com algo que você disse, porque se você estudou por nossos slides ou fez as leituras que nós deixamos aqui como dica de leitura, não tem nem por que você ter medo, certinho? Curiosidade, o que é que eu tenho aqui para você? Apenas as leis elas devam ser interpretadas? Nós falamos que, olha só, será que só lei, né? Normas jurídicas não são apenas as leis e não são só elas que devam ser interpretadas, tá? Embora sejam elas o objeto principal da interpretação. Gente, todas as normas jurídicas podem ser objeto de interpretação. Tem uma brincadeira lá no curso de bacharelado do direito que a gente sempre diz o seguinte, meu diretor. Rapaz, tu estudou 5 anos da tua vida para terminar o curso, aí tu fez, não é, da tripa um coração, passou no exame de ordem, você está advogando, né? Para alguém chegar para você e dizer, olha isso, e você dizer, depende. Sabe por quê?
porque a cada caso em concreto tem muitas variáveis e tudo isso tem que ser muito bem estudado, né? Olha aí a importância de se verificar tudo isso teoricamente num mundo prático. Então, quando você estiver trabalhando lá com o seu, no escritório que você for contratado, com o profissional que for te contratar, que é aquele cuja qualidade postulatória vislumbre a necessidade de alguém com esse conhecimento técnico, né, para dar mais fluidez, para dar mais aderência ao atendimento do escritório ou da empresa, com toda certeza você vai se aproximar muito do que chamamos de direito processual. Então você vai sempre estar relembrando desses aportes aqui, sempre. Sempre você vai estar lembrando das questões de jurisprudência, súmula vinculante, os julgados, né, as correntes majoritárias. Tudo isso você vai observar presente no seu dia a dia, né? Quando você estiver fazendo o atendimento dos clientes do escritório, você vai ser o primeiro contato técnico. Quando você estiver fazendo o levantamento da historinha, né, da lide, do imbróglio a ser resolvido para indicar o profissional ou para levar ao teu chefe, você vai ver muito desses acontecimentos na prática. E é que nem alguns alunos me disseram: professor, hoje eu vejo situações que acontecem aqui comigo e eu lembro das nossas aulas, porque é engraçado como nós respiramos o direito. Eu digo, exatamente. Eu tento repassar isso. A sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Lembra lá do Ius Societas? Uma das primeiras aulas que eu trouxe até o símbolo do direito. Um dos símbolos do direito, né? Pois bem. Então, gente, olha só. Qual é a correlação existente entre interpretação, aplicação e integração do direito? Integração do direito que nós vimos, né? Foi também um conteúdo que nós estudamos, tá? Eu não posso estar esquecendo desses detalhes. Olha lá. O direito existe para ser o quê? Obviamente aplicado. Antes, porém, é preciso interpretar. Então, antes da aplicação do direito, eu preciso interpretar. Só aplica bem o direito quem o interpreta bem. Devido ao fato de que a lei ela pode apresentar o quê? Lacunas. Eu passei o módulo 1 todo dizendo isso para vocês, meus ilustres. Nós não temos uma lei que ela é um código completo. Por quê? Porque a sociedade ela evolui, as relações elas estão em constante evolução e elas precisam ser entendidas de uma maneira tal a dar o quê? Uma segurança jurídica, para que quando aquilo ali, né, aconteça, se tenha uma previsibilidade de atuação, uma previsibilidade de conduta. Daí nós trabalhamos no cálculo, eu chamo de cálculo, mas é uma visão hipotética. E se acontecer isso? Ali nós temos que recorrer à lei fulano de tal, ou à jurisprudência fulano de tal, ou ao colegiado fulano de tal. Bacana. Tá? Mas, digamos, é fato novo, tem várias ferramentas, né, onde você vai na hermenêutica jurídica, você vai na interpretação, você vai no processo de integração, você tem fontes do direito, você tem o princípio geral do direito e, por último, a equidade, que tem que ter previsibilidade em lei, porque senão iria deixar tudo solto novamente. Tá, gente? Estou falando assim de uma maneira bem aberta, porque nós vamos voltar a falar isso em outros módulos, aí eu vou amarrando, trazendo esse conhecimento de hoje e deixando ele mais técnico ainda para você, porque vocês são estupendos. Para cá. Quando eu viso preencher esses espaços que a lei deixou, chamamos isso de integração do direito, que foi outro conteúdo que nós estudamos. Tá? A fim de que se possa dar sempre uma resposta jurídica favorável ou contrária a quem se encontra em desamparo na lei expressa. Nunca esqueça disso. Tá? Então, esses métodos de interpretação, gramatical, lógica, sistemática, história, teleológica, que é aquela que os fins e os destinos, né? Pois bem, olha onde é que nós fomos parar. Então, nós temos aqui os elementos de interpretação, gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico, terminamos de dizer. O elemento gramatical
determina que o intérprete avalie em sua atividade o texto da lei, analisando as palavras e seus significados, para assim conseguir determinar o que ele expressa. Tem crítica? Tem, como tudo tem que ter, né? Elemento lógico. Como seu próprio nome induz, destina-se a interpretar mediante pensamento lógico e racional. Tá? É importante dizer que esse elemento procura verificar o sentido da norma, analisando a sua estrutura, colocação no ordenamento jurídico, bem como os motivos de sua edição, sendo todos esses caminhos uma forma de subsídio para o intérprete buscar a lógica. Tá? Nós temos aí mais o elemento sistemático, caracteriza-se por valorizar o ordenamento jurídico. Olha lá, sistemático, como um grande sistema, a um todo unitário. As suas partes, ramos, matérias, normas, dispositivos, não possuem sentido se analisados isoladamente. Turma, nós respondemos questões com isso. Eu não posso analisar isoladamente porque ele faz parte de um todo unitário. Eles funcionam numa certa sincronia, numa certa harmonia, né? Cumpre salientar que o elemento sistemático utiliza também os pressupostos dos elementos gramatical e lógico. Olha lá, sistemático. Tá? A pergunta da questão na época era se poderia ser visualizado de formas isoladas. O elemento histórico, também sugestivo, compreende a ideia de interpretar verificando o contexto histórico, as instituições, preceitos de cada época e assim sucessivamente. O elemento teleológico, vocês vão ouvir falar muito nesse teleológico, pode ser explicado como uma maneira de interpretar a lei, descobrindo as suas finalidades, olha aí, ó, e objetivos. A palavra teleologia aqui não tem nada a ver com religião, tá bom? Dessa forma, o elemento teleológico ele busca explicar a lei em função de suas finalidades e objetivos. Anota aí no caderno. Teleológico, explicar a lei em função de suas finalidades e objetivos. Tá terminando, né? Entretanto, as finalidades de uma lei devem se alterar com o passar dos tempos. Nós vimos isso também. Falei para vocês sobre a questão do concubinato, falei para vocês com relação ao crime de adultério e outros mais que não estão mais, digamos assim, contemplativos aos olhos de uma sociedade em franca progressão, né? Em franca expansão. E aí, vamos praticar. Verifique as afirmações e responda certo ou errado. E aí, meus ilustres, será que isso está certo ou errado? E aí? O que vocês acham? Nós vimos aí que ele procura a todo instante confundir a gente, né? A interpretação oriunda da própria pessoa que redigiu a regra. Apresenta no texto legal a mens legis, espírito legislador, resultado do conjunto de acordos, súmulas e sentenças. Fazem referência à interpretação autêntica? Nós já vimos aqui que tem um apartheid aqui acontecendo. Ó. Esse primeiro não é daí, certo? Então está errado. As afirmações fazem referência à interpretação autêntica, né? As duas primeiras, olha aqui, ó. As duas primeiras, olha o apartheid primeiro. Resultado do conjunto de acordos, ó, conjunto de acordos, súmulas, sentenças, é a jurisprudencial, que é a última. Então, as duas primeiras, você vai estar operacionando as duas primeiras com a interpretação autêntica. O erro foi aí. Então, olhava primeiro o item, você separava logo, já via que tinha algo de errado, né? Então, agora está correto. Próxima questão, olha lá. No direito, procurou-se desenvolver um conjunto de regras e métodos com a disposição da forma de interpretar, ou seja, a interpretação. É parte da ciência jurídica que tem por objetivo o estudo
da sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a hermenêutica se realize. Ele está dizendo assim, as afirmações sobre a interpretação estão corretas. Olha aí, novamente procurando, né, fazer aquela confusãozinha, né? Ele procurou aqui, ó, ele procurou confundir a nossa cabeça com relação à hermenêutica e interpretação. Então, estão erradas. Primeiro você vem a hermenêutica, né, que é esse conjunto de regras e métodos com a disposição da forma de interpretar, para depois vir o interpretar. Certinho? Bacana? Ufa, professor, mas hoje foi uma senhora pancada de informações. Primeira aula que já passamos. Vamos aí para o segundo momento da nossa aula. É rapidão para um break. Tá gostando? Fique aí, tá? Professor, estou com medo? Fica aí também. Nós vamos ter muito mais dicas para você de nossas provas e, obviamente, né, revisitando aqui outras áreas que nós já estudamos. Para você aqui no curso técnico.